A gente nunca vai saber, eventualmente, o número exato de vítimas em Gaza. Primeiro, porque não tem uma contagem exata. Segundo, porque o Hamas inflaciona os números de propósito. Terceiro, porque a gente não sabe se as pessoas que morreram e foram para necrotério são civis ou são militantes. Falando sobre as questões que todo mundo... É meio um discurso geral. Por exemplo, a diferença de poder bélico, diferença de pessoas que morrem dos dois lados, tudo isso. Como vocês poderiam responder todas essas perguntas que vocês devem estar acostumados a responder em todos os lugares que vocês vão. Falem das principais acusações em relação ao Estado de Israel e qual é a resposta para elas. Olha, primeiro que o poder bélico, a diferença de poder bélico não tira a responsabilidade daqueles que causam guerras, né? Um ladrão que invade um banco e depois é morto pela polícia, a polícia não tem que ser acusada de ter mais poder bélico que o ladrão, que sequestrou e que fez reféns num banco para roubar dinheiro num banco. Ele está errado e a polícia é a autoridade que precisa evitar que as pessoas sejam colocadas em risco. Um boxeador que leva uma facada e revida, ele tem um poder maior. Israel tem um poder bélico que tem, não por causa dos palestinos. Israel tem o poder bélico que tem por causa da região que Israel vive. Israel vive numa região que está rodeada de países que até então eram países hostis, que queriam pregar pela destruição de Israel e que eram mais numerosos, tinham mais recursos financeiros, eram aliados da União Soviética, possuíam armas soviéticas, eram ditaduras ou reinados, e através das decisões que essas lideranças faziam, estavam pregando a destruição do novo Estado judeu. Isso é um ponto. Então, a diferença de poder bélico não tem nada a ver com você ter razão ou não ter razão. A segunda questão é o número de vítimas. Eu sei que muitas pessoas são solidárias, e nós também somos, as vítimas civis que morrem nessa guerra, em todas as guerras. E, infelizmente, em todas as guerras, sendo elas guerras assimétricas entre países e guerrilhas, sendo ou grupos terroristas, sendo guerras civis, que são guerras entre grupos, entre facções, ou sendo guerras simétricas entre estados. Todas as guerras morrem civis. Todas as guerras há erros militares, guerra é causa, as decisões são tomadas durante o processo da guerra, e nem todas as decisões são as decisões mais acertadas. Isso é uma realidade que não faz a guerra de quem está lutando pela sua defesa ou com legítima defesa estar no lugar errado da história. O Hamas é um grupo terrorista. O Hamas não deveria controlar a faixa de Gaza. O Hamas pegou bilhões de dólares de ajuda humanitária e construiu um arsenal, obrigando as pessoas a guardar armas em suas casas. O Hamas recrutou crianças de 14 e 15 anos para lutar nas suas linhas de frente. O Hamas construiu túneis embaixo de hospitais da ONU e de escolas gerenciadas pela ONU. Israel é mais forte que o Hamas. E Israel teve que entrar em Gaza para combater esse mal, porque ele foi atacado no dia 7 de outubro. Para quem não lembra, dia 6 de outubro tinha um cessar-fogo. Todo mundo que está falando agora de cessar-fogo, dia 6 de outubro de 23, tinha um cessar-fogo implementado, que foi rompido pelo Hamas, né? Número de vítimas, maior ou menor, não faz de um lado ou de outro ser mais ou menos responsável ou não ter a culpa. A Alemanha teve mais civis mortos do que a Inglaterra. E a Alemanha era o lado errado na Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um exemplo claro que mostra que, por mais, e isso enlutece a todos nós, que o número de mortos em Gaza seja maior, e é maior, a gente nunca vai saber, eventualmente, o número exato de vítimas em Gaza. Primeiro, porque não tem uma contagem exata. Segundo, porque o Hamas inflaciona os números de propósito. Terceiro, porque a gente não sabe se as pessoas que morreram e foram para necrotério são civis ou são militantes. E a gente tem todo o número de mortes existe um número, estamos há 18 meses do início do conflito. Você tem a taxa de mortalidade anual de pessoas de idade, você tem a taxa de mortos de doenças, você tem taxa de mortos de acidentes, você tem mortalidade infantil, como todo o país tem. Todos esses números entraram na conta da guerra como se Israel tivesse matado essas pessoas. Mas, André,
mesmo se nós assumirmos que uma parte dos números que o Hamas está apresentando são corretos, vamos assumir que metade dos mortos que eles declararam são civis e metade dos mortos são terroristas que foram eliminados. Nós estamos falando de uma taxa de civis para terroristas mortos de 1 para 1. Quando nós olhamos para conflitos semelhantes ao longo dos últimos 20, 30 anos no mundo inteiro, o número de civis mortos no Afeganistão para eliminar o Talibã é 6 a 7 vezes maior do que o número de civis mortos agora em Gaza, para cada terrorista que foi eliminado. Isso vale também para o Estado Islâmico na Síria. No Iraque, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, o número de civis mortos para terroristas eliminados foi entre 4 e 5. E no caso do Estado Islâmico, que foi eliminado na Síria, mais ou menos a mesma proporção. Então, ainda que a morte de cada civil seja uma tragédia, acusar Israel de estar praticando genocídio contra a população civil em Gaza, quando o número de civis mortos em relação ao número de terroristas eliminados é o menor de qualquer guerra dessas proporções ao longo de praticamente a segunda metade do século XX, é mais um sintoma de antissemitismo desse fenômeno que nós estamos vendo. Cadê aqui. as pessoas protestando sobre a Síria agora? Não tem ninguém protestando. Cadê as universidades? Cadê os acampamentos? Anteontem mataram mil pessoas. 1000 civis na região da costa da Síria, onde vivem os alauítas. Mas eles não protestam. Ninguém protesta. Ninguém fecha a rua. Ninguém vai com bandeira na Paulista. Ninguém protesta nas universidades. Não tem protesto. Isso leva a quê? Que eles não estão interessados nos civis mortos. Eles estão interessados em quem está lutando. Não, eles estão interessados em acusar Israel de matar civis, independentemente da razão pela qual isso aconteceu. Eu queria saber também em relação aos túneis, como que Israel deixou chegar nesse ponto? Porque é uma coisa muito tecnológica, são muitos quilômetros, Israel não sabia, sabia que isso ia dar problema no futuro. E em relação ao 7 de outubro, você já tem uma investigação de saber o que aconteceu com a inteligência do país, né? Não. Basicamente, a resposta para as duas perguntas está interligada. Se sabia que os túneis tinham sido construídos... Mas subestimaram? Talvez não na proporção em que isso aconteceu, mas o que foi subestimado foi a intenção do Hamas de retomar o conflito. Havia uma situação de manutenção de um status quo, em que se acreditava que se 20 mil palestinos entravam em Israel todos os dias para trabalhar naquelas comunidades que foram atacadas, se as crianças palestinas podiam ser levadas para hospitais israelenses para serem tratadas, se Israel permitia que dezenas e dezenas de milhões de dólares fossem entregues na faixa de Gaza para supostamente melhorar a condição de vida da população palestina. Se tudo isso estava acontecendo num ambiente de relativa calma, provavelmente os terroristas do Hamas não tinham interesse em retomar o conflito. Foi uma avaliação equivocada. As informações estavam lá, se sabia que eles estavam praticando treinamentos que poderiam levar a um ataque, se estimava que se houvesse um ataque, a cerca que tinha sido construída poderia dar um aviso suficientemente rápido, haveria uma invasão de algumas dezenas de terroristas em alguns poucos pontos da cerca. A dimensão do que aconteceu não foi prevista e vai ter que ser criada uma comissão parlamentar de inquérito para avaliar uma série de erros. Por que esses erros ocorreram, por que as avaliações foram equivocadas, porque a informação estava lá. Tem um conceito psicológico que se chama dissonância cognitiva, quando os elementos estão disponíveis, mas a conclusão é equivocada. A mesma coisa aconteceu em 1973, na Guerra de Yom Kippur, no caso da decisão do Egito de atacar Israel.
Se sabia que os egípcios estavam se concentrando na fronteira, se sabia que os assessores soviéticos tinham saído do país, se sabia que os egípcios tinham capacidade de, eventualmente, atacar Israel, mas não se acreditava que havia a motivação, não se acreditava que o Egito poderia obter um ganho com esse ataque. Aqui, com o caso do Hamas, exatamente a mesma coisa. Para terminar, é uma questão, em hebraico a gente fala de concepция, que é o conceito. O conceito na inteligência de Israel, principalmente dentro dos setores mais altos, dentro da inteligência militar, que é responsável por 80% da frota de inteligência do país, era de que o Hamas não estava olhando para uma guerra. Esse conceito, ele tendo sido estabelecido pelas altas cúpulas, tudo que vinha de recolhimento de informação e dado e conclusão e eventualmente textos e análises que vinham das patentes mais baixas que estão olhando para a inteligência. E a inteligência é composta de uma série de elementos que podem ser elementos de humanos, elementos de visuais, elementos de comunicação, elementos eletrônicos, uma série de elementos. Todas essas informações são pegas, são analisadas, são concluídas e vão subindo, essas inteligências vão subindo para cima. As altas cúpulas, por terem esse conceito de que o Hamas não tem interesse numa guerra, faz com que as informações não sejam fortes o suficientes para mudar o conceito ou ajudem a confirmar o conceito. E o problema que já se chegou nessa conclusão é de que se há apenas um conceito e não conceitos conflitantes iguais, como numa empresa, por exemplo, de tecnologia, como a Apple, por exemplo, não estou fazendo merchandise aqui, mas eles provavelmente têm projetos concomitantes tecnológicos para ver exatamente se um vai se sobressair ao outro. Enquanto se um não der certo, o outro dá, sei lá, um telefone que fecha e outro que não. Se a inteligência de Israel tem apenas um conceito, o Hamas não quer guerra, todas as informações que chegam são muito difíceis, são muito fracas, não são suficientes para negar o conceito. Porque o conceito foi baseado em também informações passadas. E esse é o principal problema. Aí depois você tem todas as falhas do dia anterior, da noite, a conclusão que o Samuel falou. Eles acharam às 4 da manhã que ia ter uma invasão e mandaram 2 equipes. As equipes eram de 20 pessoas. Porque quanto vai ser invadido? 20 pessoas, 10 pessoas? 20 pessoas do serviço secreto interno matam 300 pessoas se precisar. Mas não 4 mil. Tinha 5 mil, isso. Não 4 mil. Uhum. Acaba a tua munição. E essas equipes foram mortas. E eles entraram nas comunidades. Aí mandaram mais equipes, as equipes foram mortas no caminho. E aí ninguém sabia se elas tinham chegado, não tinham chegado. Acabou a comunicação, as pessoas foram mortas e sequestradas. As comunicações nos celulares acabaram no meio, às 7, 8, 9 da manhã. Você viu? Sim. Vamos dar uma proporção aqui para quem está nos assistindo do que seria o equivalente aqui no Brasil. Seria como se um grupo de traficantes do Paraguai atravessasse a fronteira do Brasil, entrasse numa cidade brasileira e matasse 25 mil pessoas em algumas horas e levasse 2.500 brasileiros sequestrados para o Paraguai. O que o governo brasileiro teria feito com o Paraguai se isso teria acontecido? Isso é o que as pessoas têm que imaginar em termos de proporção. É algo absolutamente inaceitável. Ninguém ia estar preocupado aqui com quantos civis morreram no Paraguai em retaliação àquilo que os paraguaios fizeram contra o Brasil. Iriam querer os brasileiros de volta. Sem dúvida nenhuma, iam fazer todo o necessário para que os brasileiros voltassem. É isso aí, Léo. Última pergunta aí. Olá. O Note podia ajudar um pouquinho, né? O quê? Ele tá travando. Ah, tá travando? Tá travando. Só um minutinho. Temos o trailer aí também? Tem, tá na ponta aqui. Tem o trailer da viagem que a gente fez para Israel, que a gente vai soltar semana que vem. O Ded vai aparecer bastante nesse vlog que a gente fez de viagem aí. Essa missão a Israel. E... Pode ir? Então manda bala. Pergunta aqui, ó. Daniel Lima. Como a lavagem cerebral feita pelos terroristas tem afetado os jovens da região?
Bom, escuta, esse é um problema crônico. Né? Eu queria acrescentar aquele espetáculo, né, da devolução de reféns para todo o público, com crianças, caixões de bebês ou de crianças e pessoas assistindo isso com bebês no colo mesmo, né? E comemorando. E teve aquela coisa também de um refém beijar a cabeça de um terrorista e depois você vê na câmera o cineafista combinando com o que ele tem que fazer. Eu tenho uma resposta muito clara para isso. Um exemplo histórico. Os nazistas educaram de 1933 até os meados da década de 1940 toda uma geração de jovens alemães que foram aqueles que cometeram as atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial. Não só o Holocausto, mas também os massacres contra as populações dos países que eles tinham conquistado. Aqui nós estamos falando de uma população palestina que vem sendo doutrinada para fazer isso, não durante 10 anos, mas durante 70 anos, durante gerações. E é esse o maior desafio para qualquer tipo de solução na região. Enquanto os jovens não forem educados para respeitar a vida daqueles que eles hoje veem como seus inimigos, não há nenhuma possibilidade de conciliação nem de um acordo de paz na região. Então, a Golda Meir disse uma vez, a paz só será possível quando os nossos inimigos amarem mais os seus filhos do que eles odeiam os nossos. Gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo a sua opinião e se inscreva no K2Hack para receber mais conteúdos do canal. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo.